paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos em mais uma pré-aula da nossa EBD, da classe dos jovens. Nós vamos para a lição de número 9. Sejam todos bem-vindos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal da ADC Educacional, ativa o sininho, tem o nosso canal também oficial da Assembleia de Deus de Criciúma, louvores, pregações, só coisas edificantes para a sua vida e seu elevo espiritual, tá bom? Deus abençoe. Vamos aqui para o nosso slide, habitando no esconderijo do Altíssimo, é o tema desta lição, habitando no esconderijo do Altíssimo. Texto do dia está em Salmos 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Síntese: quem se relaciona de maneira sincera com Deus pode dizer que Ele é o seu refúgio e fortaleza. Nós temos 3 objetivos para alcançarmos nesta lição. Primeiro, compreender que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Segundo, conscientizar de que podemos experimentar o livramento do Senhor. Saber porque precisamos estar apegados com o Senhor. Leitura bíblica em classe, o nosso texto bíblico, você vai ler do verso 1 ao verso 16 dos Salmos 91. Nunca se esqueça de usar a dinâmica de cada jovem ler um versículo. Introdução. A temática dessa lição é o Salmo 91, um dos salmos mais queridos de nossas igrejas. Veremos como ele é um cântico precioso a respeito da confiança em Deus. Ele revela o Altíssimo como refúgio e fortaleza do fiel. A sua consequente promessa de livramento e um apelo para o fiel apegar-se mais ao seu Deus. Que possamos, à luz desse belíssimo salmo, descansar à sombra do Onipotente. Deus como nosso refúgio e fortaleza. Então nós vamos perceber aqui nos Salmos 91 que a essência desse salmo não é falar dos perigos. A essência deste salmo, o objetivo deste salmo não é simplesmente mostrar os medos dos seres humanos, é ressaltar, exaltar, enfatizar a confiança no Senhor. E os Salmos vai nos trazer que nós estamos seguros que o Senhor é o nosso refúgio, mas a palavra-chave desta lição é você tentar passar ou procurar passar e os jovens, os alunos procurarem estudar sobre a confiança no Senhor. É um assunto que nós precisamos repetir e bater em cima dele. Deus como nosso refúgio e fortaleza. Aqui tem um texto um pouco comprido aqui, mas eu vou ler para vocês aí, ao colocar na tela, coloquei em letras menores para nós aproveitarmos bastante o espaço. A estrutura do Salmo 91. Nesta lição, classificamos a estrutura do Salmo 91 em 3 grandes partes. Primeiro, Deus como nosso refúgio e fortaleza. Segundo, experimentando o livramento do Senhor. Terceiro, apegados ao Senhor. Com base nessa estrutura e fazendo a leitura e declamação do Salmo, percebemos que a palavra-chave é confiança, aquilo que eu disse. Nesse sentido, o Salmo 91 tem a semelhança com o 23 e o 46. Ele expressa a segurança dos que depositam a sua confiança em Deus ao longo dos anos. A igreja tem encontrado consolo e conforto nesse salmo, que, segundo o pastor, eu vou ler aqui como eu acho que deve ser, tá, irmãos? Até peço perdão aí aos irmãos. George Wood, depois alguém nos comentários puder me auxiliar, me corrigir, pode ser relacionado ao que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, 31 ao 39. Nesse aspecto, o cristão lê e canta esse salmo buscando a proteção em tempos de perigos, tanto físicos quanto espirituais. Então, visto que a palavra-chave da nossa lição, a palavra-chave deste dia, deste domingo, desta lição de número 9, é confiança. Do Salmo 91, nós temos que entender que nós estamos vulneráveis a diversos perigos de ordem espiritual, física, de ordem
de todas as áreas da nossa vida, né? De ordem física, acidentes. A Bíblia diz que o sol, a chuva, ela vem para o ímpio e para o justo. Ser cristão não é estar livre de problemas. Não, a Bíblia diz que nós vamos viver e como qualquer outra pessoa, lógico, agora saímos do reino das trevas, migramos para o reino da luz, numa obra magnífica do Espírito Santo, do amor de Deus, do sangue de Jesus, sabemos que a glória é toda dele, mas numa perspectiva física, material, nós estamos aí. Carro de crente também bate motor, carro de crente também bate, queima chuveiro, o vento leva o telhado. Irmão, nós estamos aí para sofrer, estamos vulneráveis, não estamos aí para sofrer, mas estamos vulneráveis a sofrer todas essas situações. No mundo tendes aflições, mas Jesus disse que venceu o mundo. Glória a Deus. Alguns complementam o versículo que Jesus disse, vós vencereis. Não tem isso na Bíblia, mas nós cremos que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Então, tem uma série de perigos. Porém, esses perigos, eu classifico na nossa lição como perigos periféricos. O maior perigo é aquele espiritual. O próprio Jesus disse, não temam aquele que possa fazer um mal para a sua carne. Temam aquele que pode fazer um mal para a sua alma, para o seu espírito, comprometer a sua eternidade. Então, quando nós falamos de perigos de ordem espiritual, invisível, automaticamente a nossa mente já remete ao diabo, aquela figura grotesca, aquele ser de chifre, aquela imagem de um filme de Spielberg, sabe? Mas não, eu creio que um dos maiores perigos que o próprio Deus nos livrou, que Jesus nos livrou, foi a ira de Deus, a ira de um Deus justamente irado contra uma humanidade caída, rebelde, desobediente. Nós deveríamos se preocupar primeiro com a ira do Senhor. O João, quando estava pregando, o profeta João, quando estava pregando no deserto, ele observando os fariseus, ele diz, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Né? Quem? Não, gente, há um perigo vindo aí. Esse mesmo Jesus que disse, aprendei de mim que sou manso e humilde, ele vai vir julgar as nações com vara de ferro. Hoje ele é advogado, amanhã juiz. Então, quando a Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio, primeiro, imagina um tsunami, uma ira vindo sobre a humanidade, o cálice da ira de Deus. O próprio Deus, ele abre os braços para ser refúgio. O que é refúgio? A palavra refúgio é abrigo no perigo ou abrigo em perigo. Em alguns países avançados, onde tem cidades litorâneas, o governo da cidade, o governo municipal, o governo do estado, do país, tem um sistema de alerta, são sinetas, são alarmes, ou seja, quando a meteorologia percebe um tsunami, um tremor, algo fora do comum, sobrenatural não, mas além, algo relevante que vai provocar ali uma certa catástrofe, pelo menos sejam essas previsões a princípio, a priori. Então aquelas sinetas, a palavra não é sineta, mas aqueles alarmes já começam a tocar. E quando aqueles alarmes tocam, onde a pessoa está, ela para tudo e ela corre para o refúgio. Então, ou seja, a natureza, o mundo, a palavra está tocando o alarme para você correr para o refúgio, que é o abrigo no perigo, que é o Senhor, onde diz o Salmo 46, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos a seguir aqui, experimentando o livramento do Senhor. O livramento do Senhor. O livramento dos homens maus, das doenças. O salmista passa a descrever os diversos livramentos que Deus concede ao fiel, que tem como refúgio e fortaleza. O livramento diz a respeito aos perigos de homens maus, laço do passarinheiro, espanto noturno, seta de dia, bem como dos perigos de enfermidades, pestes na escuridão, mortandade que assola ao meio-dia. Os versículos 7 e 8 mostram que os ímpios cairão e receberão uma recompensa de juízo, mas o justo, que vive em fidelidade a Deus, não será atingido e viverá em segurança. Então, aquilo que nós estávamos há pouco comentando, o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é o seu amparo. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua casa. Este final de semana estivemos
na verdade, alguns dias atrás, tivemos um encontro aqui na nossa Igreja Assembleia de Deus em Criciúma, no Templo Central, um congresso de homens, onde o maestro Ezequiel Matos, do grupo Reviver, só os irmãos aí, os jovens, só os seus pais vão conhecer, né? E fizeram muito sucesso na década de 80, de 90, com composições, e 90% dos hinos do grupo Reviver falam do sangue. E o maestro Ezequiel de Matos estava comentando aqui na sua ministração que o diabo não tem medo de flores, o diabo não tem medo de poesia, o diabo não tem medo de diplomas, o diabo não tem medo de oratória, não, nada disso. Mas uma coisa que ele tem que respeitar, que ele tem medo, é o sangue precioso de Jesus. Então, o sangue de Jesus tem poder sobre a sua casa. O sangue de Jesus tem poder sobre os seus filhos, porque o Senhor é o seu refúgio. Então, nós estamos aí, nós que depositamos confiança no Senhor, nós experimentamos diversos livramentos da parte do Senhor. E aquilo que nos acontece, que nós achamos que nós não somos livrados, tem um propósito eterno, não um propósito aqui na terra. Tem coisas que a terra nunca vai te responder, que essa vida terrena você não vai saber. Processo não se entende quando entra, processo se entende no final. E o nosso final não é aqui. Na verdade, nós vamos só encerrar esse ciclo, ao final desse ciclo, nós vamos entender todos os propósitos do Senhor. Apegados com o Senhor, tempo de se apegar com Deus. O tema confiança continua presente no versículo 14, as palavras livrarei e protegerei aparecem como consequência de se apegou a mim com amor, conhece o meu nome. A palavra de Deus diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. É um exercício incessante, é preciso conhecer a Deus por meio de sua palavra, não há como conhecê-lo fora da Bíblia, fora da palavra de Deus. Nós precisamos ter o interesse, a fome, a sede de conhecer ao Senhor, de desfrutar do Senhor. Conhecer ao Senhor você não se conhece num banco de uma faculdade, numa cadeira de uma faculdade. Não estou fazendo apologia, uma vida sem estudos. Este que vos fala, seu irmão em Cristo, irmão Max, pela misericórdia e graça do Senhor, eu fiz o básico, eu fiz o médio, eu fiz o bacharel livre da teologia, eu fiz a convalidação reconhecida pelo MEC e tal, tudo. Mas isso é para a gente estudar, se preparar. Porém, conhecer ao Senhor você não conhece numa escola, você se conhece experimentando no dia a dia, vivendo o Senhor Jesus. Então nós precisamos ter o interesse de conhecer o Senhor, o interesse de se apegar com Deus, e cada vez que eu chego mais próximo de Deus, mais eu tenho confiança, mais eu reconheço quem Ele é, mais eu conheço a sua grandeza, o seu poder, e toda ansiedade, todo estresse e preocupação vai embora, e eu levo uma vida com bastante luta. Às vezes nós vamos ter muitas lutas, mas não tem nada melhor do que deitar e dormir o sono do justo, e não sofrer por antecipação, e não sofrer na imaginação. Certa vez alguém disse, e eu particularmente concordo, você não é obrigado a concordar comigo, que 80% dos nossos problemas são imaginários, nem aconteceu e nem vai acontecer, aí acaba com o nosso coração, com a nossa saúde, acaba com o nosso metabolismo, com a nossa imunidade, porque o psicológico é poderoso. As doenças psicomáticas, é isso? Me ajuda aí não é essa a expressão, depois eu coloco aqui na legenda, elas estão aí para mostrar que o psicológico é poderoso. Então nós precisamos se apegar com o Senhor. Nós temos a conclusão. Nesta lição, estudamos a respeito de Deus, de Deus como nosso refúgio e fortaleza, que se refugia nele. Quem se refugia nele? Recebe o sustento e livramento. Confiar inteiramente em Deus é a grande mensagem desse salmo. Por isso, a despeito das circunstâncias e das adversidades externas, a nossa fé está amparada em Deus. Ele é o nosso esteio, sustento e rocha inabalável. O Salmo 91 é uma expressão que revela uma confiança inigualável ao Todo-Poderoso. O Senhor é poderoso para nos guardar de todo o perigo. Os sistemas de segurança do homem, por mais sofisticados que sejam, podem falhar, mas o Senhor é infalível. Então, não deixe a preocupação, o medo dominar o seu coração, confia inteiramente no Senhor. Alguém diz que o lugar mais seguro da terra é o Carandiru, é o presídio Urso Branco de Porto Velho, Rondônia. Outros dizem que é um presídio no Texas, nos Estados Unidos, que é o lugar mais seguro. Não, o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade
de Deus. É você confiar no Senhor. Tenha uma boa aula, que Deus em Cristo te abençoe poderosamente.